Olá, estamos iniciando mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem sido altamente recorrente nas grandes cidades brasileiras, especialmente São Paulo, que é o enorme número, a grande quantidade de famílias inteiras morando nas ruas da cidade, em uma situação absolutamente degradante. Nós vamos tratar desse tema hoje com uma convidada especial, que é a coordenadora nacional do PSD Mulher, Alda Marco Antônio, que foi secretária municipal de assistência social da Prefeitura de São Paulo e tem uma larga experiência nessa questão da assistência social aqui no Brasil. Alda Marco Antônio, seja muito bem-vinda aqui à nossa reunião do Espaço Democrático e a palavra é sua. Obrigada. Eu quero abraçar todos, cumprimentar todos e dizer que vocês me premiaram com um tema que é, por óbvio, extremamente complexo, mas, além de complexo, é muito emocional. Uma pessoa comum, um trabalhador, uma trabalhadora, professor, médico, dentista, seja lá o que profissão tenha, passando pela rua e vendo moradores na situação em que eles vivem, fica muito emocionado. O primeiro sentimento é de emoção, depois o segundo sentimento é de solidariedade, o terceiro sentimento é bater nos governos, o terceiro sentimento é vontade de resolver. E, às vezes, essa vontade se materializa em atitudes que revertem contra o trabalho que as autoridades estão fazendo e é alguma coisa contraproducente. A pessoa emocionada quer ajudar aquela moradora ou morador de rua a sair das ruas e, pelo contrário, reforça a presença dela nas ruas. Este trabalho não é fácil para governo nenhum, muito mais difícil quando é tratado com uma linguagem só. Não é possível. Este assunto tem que ser tratado com várias linguagens, com vários governos. Isso atravessou a minha vida em vários momentos da minha vida pública. Eu tinha acabado de sofrer um impacto gigantesco, porque fiscalizando locais de trabalho na secretaria, no governo do governador Montoro, eu encontrei homens e mulheres em situação análoga de escravos, não só adultos, mas também crianças, e crianças com 5 anos de idade já portadoras de cicatrizes de acidente de trabalho. É uma coisa absolutamente inaceitável, mas é verdade, e eu tenho fotografias, 10.000 fotografias, documento, tenho vídeos próprios, tenho vídeos captados das matérias de televisão na época e uma hemeroteca gigantesca só deste trabalho. Então, eu, ao ver crianças naquela situação, em locais de trabalho, uma exploração inaceitável, eu assumi um compromisso de vida, que era entender o que era a infância e continuar defendendo. E quando o meu amigo, companheiro de partido, Orestes Quercia, ganhou, venceu as eleições, eu fui convidada para criar uma nova secretaria para cuidar de crianças de rua. Eu não queria ir, achava que estava muito bem na Secretaria do Trabalho, queria continuar lutando para tirar os trabalhadores daquela situação, consegui até algumas vitórias, mas aí o governador tinha acabado de ganhar a eleição, estava cheio de razão, ele acabou me convencendo a ir para a secretaria, criar uma secretaria nova, cujo principal objetivo era tirar e cuidar das crianças de rua em São Paulo, porque estava aquele drama dos chamados trombadinhas. Eram crianças que eram coordenadas, exploradas por adultos chamados pais de ruas, e a maior atividade delas era esse tipo de furto, sobretudo de correntinha. E antes de eu tomar posse, uma semana antes, a gente teve em São Paulo algo muito trágico.
uma criança morreu nas mãos de um adulto, uma criança chamada de Trombadinha. Começaram a gritar que tinha roubado uma corrente e muitas pessoas começaram a correr atrás dela, e um senhor, aliás, até um funcionário público, perto de 60 anos, pegou essa criança e começou a sacudir na porta da faculdade de São Francisco, do Largo de São Francisco. E essa criança entrou num sistema de convulsão e morreu. Morreu nas mãos dele, não de espancamento, mas morreu talvez de susto, ou tinha alguma... Mas isso se transformou numa grande tragédia. Foi assim, alguns dias antes da minha posse como secretária do Menor, este acontecimento. E o trabalho foi a minha primeira percepção, meu primeiro entendimento do que é a rua. E, naquela época, em 1987, não tinha muitos adultos nas ruas. Tinha esses pais de rua, chamados pais de rua, que exploravam as crianças que viviam fora. E criaram várias lendas na época. Inclusive, teve muitos momentos engraçados, que viraram até piada, porque diziam que existem algumas matérias, inclusive de reportagens, dizia que São Paulo tinha 600 mil crianças vivendo nas ruas. Era uma coisa muito, assim, estapafúrdia. Um dia eu recebi, eu vou falar isso porque ele fala publicamente, o ex-prefeito, o Gasparini, ex-prefeito de Ribeirão Preto, ele me visitou, eu era secretária do Menor, ele queria levar a experiência de São Paulo para a cidade dele, e ele, muito, muito assustado, dizia, nossa, mas como é que você vai conseguir dar conta 600 mil crianças na rua aqui em São Paulo? Falei, quantos habitantes tem a sua cidade, Ribeirão Preto? Ele falou, 550 mil. Falei, você acha que tem mais de uma população inteira de Ribeirão Preto nas ruas de São Paulo, só de crianças? Aí nós começamos a rir, e eu tive que desmanchar esse número. É verdade que não, tinha pouco, nós encontramos em torno de 500 a 600 crianças vivendo nas ruas, e começamos a estudar toda a vida e o que tinha levado essas crianças para a rua e viver na rua. E depois das fiscalizações que eu vi, crianças extremamente pobres, trabalhando com seus pais, na condição análoga de escravo, eu me convenci, e conhecendo o que acontecia nas ruas de São Paulo, eu me convenci. As crianças extremamente pobres não fogem da pobreza, elas continuam dentro de casa. Quando a criança vai viver na rua, ela está fugindo de violência, de serviços sexuais, ela está fugindo de espancamentos. E foi isso que eu encontrei. E a gente não tinha como, muito cedo nós percebemos, eu tive a ajuda de um grupo de pessoas muito qualificadas, algumas pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas me ajudaram, muita gente da USP, eu já tinha passado pela USP na Faculdade de Saúde Pública, eu busquei vários colegas e pessoas que eu conhecia, e eu tive muita ajuda de gente qualificada. Então, nós chegamos muito cedo à conclusão de que não era possível abordar esta questão com apenas uma linguagem. Tínhamos que fazer um trabalho abrangente que procurasse saber por que a criança chega na rua e por que ela fica. Porque se você consegue abordar alguém que vai para a rua logo no início em que ela está na rua, é muito mais fácil de você fazê-la retroceder a uma vida estruturada, a uma vida normal, como nós chamamos, que tem casa, que convive com outras pessoas dentro de casa. E, assim, nós criamos uma possibilidade, uma forma de atrair essas crianças sem que fosse com repressão. Antes deste trabalho da Secretaria do Menor, a figura da criança não existia em nenhuma legislação brasileira, a não ser uma única, na legislação trabalhista, que dizia que, a partir dos 12 anos de idade, uma criança podia trabalhar como adulto, podia ser contratada e podia se exigir dela
9 horas por dia de trabalho, bater ponto, essas coisas. Esses absurdos que eu encontrei. Mas em nenhuma outra legislação brasileira existia a palavra criança. O poder público tinha duas atitudes básicas. Com crianças carentes, muito pobres, era o assistencialismo, uma sopa, uma roupa, mas nada que mudava a história de vida dessa criança, nada que permitisse a essa criança pobre ter uma história de vida diferente. E aquelas em conflito com a lei, que incomodava, importunava, era a prisão. A prisão, a FEBEM, era uma prisão. Então, eram as duas atitudes do poder público para com as crianças em 1987, quando eu comecei a fazer esse trabalho. E nós começamos a rapidamente entendermos que a criança tinha que ser atendida com pessoas especializadas, com educadores especializados, que qualquer atitude em relação a uma criança tinha que ser uma atitude que educasse. Não existiam esses profissionais. A primeira coisa que nós fizemos foi criar uma escola que depois trabalhou em contato com a ONU, a pedido do Unicef. Treinamos em São Paulo 19 estados diferentes, 19 países diferentes mandaram educadores para serem treinados aqui, porque a gente criou uma forma de trabalhar de ponta. Eu estou me estendendo um pouquinho nisso, porque este meu conhecimento, este meu trabalho deu resultados depois na prefeitura, com adultos morando na rua. Por quê? Porque nós criamos uma situação democrática e sem ser a força de atrair para o nosso convívio essa criança. Foi a criação das casas abertas. O que foram as casas abertas de criança? Foram casas especialmente criadas para ser uma porta aberta 24 horas por dia, onde a criança podia entrar e ter certeza de que ia sair a hora que ela quisesse. E que lá nessa casa ela podia encontrar abrigo na hora da chuva, ela podia encontrar um bate-papo com educadores, ela podia encontrar um joguinho de damas, por exemplo, ela podia tomar banho, se quisesse, lavar a sua própria roupa no tanque, tinha sabão, mas não tinha alimento, porque nós queríamos atrair essas crianças por outros motivos culturais que mexessem com a cabeça dela. Porque quem dá comida neste tipo de serviço não dá mais nada. Porque quem vai em busca de comida só quer comida e sai correndo. Então, nós fizemos isso e repetimos isso na Prefeitura de São Paulo com adultos. Um espaço muito parecido com Casa Aberta, que foram as tendas, que foi algo absolutamente inusitado. E aí eu vou só fechar esse assunto da Secretaria do Menor. Recebemos vários prêmios, inclusive da ONU, recebemos várias distinções nacionais e internacionais por esse trabalho, pela inovação. E ele também possibilitou e facilitou a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estávamos em processo da Constituinte e quando o professor Antônio Carlos Gomes da Costa e a ministra da Assistência Social, Fátima Bezerra, chegavam no Congresso Nacional para defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estava sendo discutido, as pessoas, deputados e outras entidades diziam, não, isso aqui não é para o Brasil, isso é para a Suíça. E eles respondiam, não é para a Suíça, a Suíça não precisa desse estatuto, é para o Brasil. Mas é muito luxo, vai gastar muito dinheiro, ninguém consegue fazer isso no Brasil. Aí eles diziam, consegue, São Paulo está fazendo. Então, eles vinham ver, uma vez por semana, vinha delegação de Brasília, de deputados, entender o que a gente está fazendo. E isso ajudou muito na aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um grande marco e um grande avanço na legislação brasileira. Então, depois eu nem vou me estender mais
na Secretaria do Menor, porque nós criamos 14 diferentes programas, porque você não podia atender uma criança violentada dentro de casa, que foi espancada, que foi ser viciada, com o mesmo profissional que a atendia na rua, aquele que roubava correntinha ou aquele em conflito com a lei. Ou seja, para cada atitude, nós tivemos que criar um grupo de educadores, e essa foi uma experiência, mas muito, muito edificante, uma experiência que fez todos nós que estávamos imbuídos nela crescer. E apenas uma palavra sobre como comandar esse trabalho de rua, por que deu muito certo no governo do Estado e não dá certo agora na prefeitura. Porque o governo do Estado tem a Secretaria de Segurança. Quem sempre atrapalha o trabalho da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Assistência, da Secretaria do Trabalho, é a polícia. É a polícia. No governo Quércia, o planejamento era feito na sala dele, ele na cabeceira da mesa, com todos os comandantes militares e muitos secretários e muitos presidentes de estatais. E era lei. O que a gente decidia ali era lei. Então, a gente não teve a polícia atrapalhando, a gente teve a polícia fazendo junto. Então, foi um grande sucesso, premiado em vários locais. Agora eu vou pular para o meu novo encontro com morador de rua, foi em 1999, 2000, que eu fui pela primeira vez secretária de Assistência Social na Prefeitura de São Paulo, governo Pita. Estava mesmo, naquela época, a sociedade muito preocupada com moradores de rua, e eu encontrei na prefeitura um sistema de atendimento chamado baixas temperaturas, ou seja, fazia-se albergues improvisados na época do inverno. Depois eles eram desarmados e adeus neves. Nós começamos em 1999, no ano 2000, a multiplicar albergues e a criar albergues fixos. E muitas, muitas experiências eu consegui fazer. Encontrei prédios com depósitos de arquivo morto, lá no Canindé, uma coisa grande, muitos terrenos. Consegui tirar esses arquivos mortos de lá e começar a fazer hoje é um grande complexo de albergues e casas que abrigam moradores de rua lá no Canindé. E aí eu voltei em 2008, 2009, quando vice-prefeita, queria ser vice-prefeita, mas o prefeito Kassab me empurrou para uma secretaria, para a Secretaria de Assistência Social, e eu fui, de novo, encarar esta questão de moradores de rua e repetir as experiências que eu tive antes. Preparação das pessoas que iam na rua e a ideia antiga da casa aberta, que é depois o vídeo que eu gostaria que vocês vissem, se houver oportunidade, a experiência das tendas. As tendas nasceram de uma constatação. A prefeitura tinha um aparato gigantesco de atendimento a moradores de rua e, no entanto, muitos moradores de rua resistiam à ideia de serem atendidos nos albergues. A prefeitura contava com agentes de proteção social nas ruas, albergues, hotéis sociais, repúblicas, mas o contingente de pessoas que passavam 24 horas por dia nas ruas era muito grande. O contingente de pessoas resistentes à ideia de irem para o albergue. E veio a ideia de um atendimento durante o dia. Um atendimento onde os moradores de rua pudessem entrar e sair a hora que quisessem e sem perturbação. O que eles encontram neste atendimento dia? Eles encontram proteção da chuva e do sol, encontram joguinhos, encontram TV, encontram sanitários e encontram banho. Tudo isso é oferecido a eles
Nada é obrigatório. Esta nova ideia de atender durante o dia aqueles moradores de rua que não aceitavam albergue funcionou tão bem que hoje são 6 as unidades e já iremos rapidamente inaugurar mais 2, passando a ter 8 unidades de tendas na cidade de São Paulo. Por que o nome tenda? Porque a primeira que foi inaugurada era um local que não podia receber construção definitiva e foi colocado lá uma tenda, que é um pedaço do Parque Dom Pedro. Então, ficou o apelido de tenda hoje na cidade de São Paulo, sobretudo no centro da cidade de São Paulo. Quem fala tenda já sabe que serviço é esse. Dançador, vem, vai lá, Oi, você está ligado aqui na Tenda 9 de julho, venha pra cá, você vai ficar ligado, você pode tomar o seu banho, vou explicar pra você, de 8 até meio-dia, depois de 2 horas até às 6, depois você tem o seu banho terminado pra você a partir das 8 horas. Você tem a sua cultura, espaço de funk. Você também vai ter o seu espaço também aqui na capoeira. Você está ligado com a gente fazendo de tudo acontecer. A nossa imaginação é fazer o impossível pra poder te ajudar. Está ligado no balanço, no pancadão da tenda, no pancadão da tenda, tenta de novo. Venha pra cá tomar o seu banho, ficar a pampa. Você tem a sua área de lazer e principalmente os seus amigos pra te dizer o que é certo e o que é errado. A nossa convivência é assim. Eu trabalho no programa Saúde da Família, PSF, e nós hoje estamos fazendo busca ativa de tuberculose. É um meio da gente descobrir quais os moradores de ruas que têm tuberculose, né? Colocar eles em tratamento. Eu sou de Campinas e eu perdi tudo na enchente. Aí eu vim pra cá, fiquei na rua e me falaram que tinha esse lugar onde eu podia dar banho nas crianças, entendeu? Podia tomar meu banho também e outros lugares onde eu podia almoçar e dar comida para as crianças. O Nicole tem 3 anos. O Nicolas tem 1 ano e 5 meses e a Júlia tem 2 meses. Assim, a pessoa tá na rua, tá suja, tá jogada, então é porque ela quer. Porque tem várias tendas dessa, não é só uma. Tem uma aqui, tem uma ali na Rua da Moca. Então você pode tomar o seu banho. E também não é por causa do horário, porque tem uma tenda ali do lado que funciona a partir das 6 horas da noite. Dá pra gente lavar uma roupa e tem assistência social. Eu consegui o documento das minhas crianças aqui dentro. Demorou 2 meses, mas eles pediram lá de Campinas para eles poderem ir para a creche. Estou feliz por quê? Porque eu consegui um apoio. Eu não estou feliz na minha vida, mas um apoio eu consegui. Então quer dizer que eles me deram um carinho. O carinho é importante. Claro, tem essas pessoas que não estão nem aí, né? Mas tem aquelas que estão aí, acreditam no futuro e acham que vão melhorar e vão mesmo. Porque a gente tem de ter fé na vida. Sou um dos conviventes atendidos pela tenda. Vim hoje aqui ver algumas questões com assistência social, porque sempre eles estão dando apoio aí pra gente, mesmo depois que consegue emprego, né? Quando precisa de alguma coisa, sempre a gente é atendido aqui por eles. Moro no Lígia Jardim, que é um dos albergues atendidos aqui pela tenda, né? Por onde eu recebi encaminhamento. Então, hoje eu trabalho com logística, né? Um serviço que consegui através do albergue que eu estou. Algumas pessoas me indicaram e já estou lá tem uns 2 meses mais ou menos. Que é um meio da gente realmente se levantar na vida, porque não basta só dar casa e comida, também tem que dar um emprego para que a pessoa tenha uma condição de vida digna e possa sair e não precisar mais desse tipo de assistência, né? Não se esqueça, venha pra Tenda 9 de julho e tenta de novo. Venha pra cá tomar o seu banho. Sinta-se à vontade.
Então, retomando, esse trabalho foi de um sucesso muito grande, reconhecido, inclusive, por nós. Nós estamos aqui na presença do Januário, ele foi um grande parceiro, que a Secretaria de Saúde, comandada por ele, vinha junto, a Secretaria de Assistência abria caminho, a Secretaria da Saúde entrava com o caminho já preparado, amaciado pelas assistentes sociais, e estava funcionando muito bem. Nós resolvemos, então, fazer algo especial para Cracolândia. Encontramos um espaço que foi a antiga garagem de ônibus na Rua Prates, bem perto do espaço ocupado pelos usuários da Cracolândia. A gente sabia, tinha conhecimento, que ali não é caso só de assistência social, nem caso só de saúde, é caso de governos, mas de governo que pode controlar a polícia. Olha só o que aconteceu. Nós preparamos uma super tenda, capacidade de atendimento de 500 pessoas por dia. Dentro dessa super tenda, também ao lado, no mesmo espaço, um albergue para 200 leitos. Isso um pouco separado, com entrada própria, tudo, um abrigo de menores. E estava, olha, treinamento de pessoas preparado, e mais de 3 vezes assistentes sociais trabalhando aquela questão, para informar aquelas pessoas usuárias de droga, as pessoas da Cracolândia, que ia ter aquele espaço, que eles estavam sendo preparados para ir. E o grupo de assistentes sociais, a grande maioria de mulheres. A cada 10 assistentes sociais que vão para a rua na área da assistência, 8 são mulheres e 2 homens. É assim, é uma profissão onde tem muitas mulheres e as mulheres trabalhando e ganhando os caras, porque nós íamos inaugurar, como inauguramos esse espaço no dia 30 de março de 2012, mas no dia 1º de março a cidade foi surpreendida, nós do governo municipal, muito chocados, surpreendidos, com uma atividade, 120 policiais jogados em cima daquela atitude, colocaram em risco a vida das assistentes sociais e também das auxiliares de enfermagem da Secretaria da Saúde, porque nós estávamos fazendo um trabalho direto, ganhando a confiança deles. Aquela atitude da polícia militar foi surpresa. Eu soube por um telefonema perto das 10 horas do Ricardo Pereira. Ele passou pelo local, viu aquela loucura, ligou para mim e falou: você está sabendo? Eu falei: o quê? Está tendo uma batida gigantesca policial aqui na Cracolândia. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Ninguém sabia, o prefeito não sabia, eu não sabia, as assistentes correndo, porque os usuários acharam que elas fizeram um trabalho de traição, que elas prepararam a entrada da polícia lá. Então, foi uma coisa muito chocante. E eu quero fazer o paralelo na época do governo do Estado. Não tem paralelo possível, porque no governo do Estado a polícia atendia o planejamento, que era feito dentro da sala do governador. A prefeitura tem muito pouca chance de fazer um trabalho que dê bons resultados, porque vai ter sempre esse fator policial. Por quê? A polícia tem que atuar lá, porque tem tráfico de drogas, tem traficantes, só que esse trabalho tem que ser feito em conexão e o planejamento junto com a assistência, com a saúde e com os outros órgãos envolvidos, porque senão dá desastre. O que nós vimos no dia 1º de março de 2012, de fato, foi perto de uma tragédia grande, Nós tivemos que recolher as assistentes sociais, os assistentes sociais que estavam ali na rua, e botar para fazer serviço dentro da secretaria, não podia deixar voltar lá, não, porque criou uma revolta imensa nos usuários e, de certa forma, esvaziou a inauguração que nós estávamos preparados para fazer e fizemos 30 dias depois. Então, a minha visão hoje é a seguinte:
Aumentou a população de rua? Aumentou, mas ninguém sabe quanto aumentou. Quando eu trabalhei com essa área, a nossa secretaria, tanto na assistência em 2000, nós fizemos censo é levantamento. Fui buscar a FIP no ano 2000 e fez um censo de morador de rua. Foi o primeiro censo de morador de rua. Censo não é pesquisa, é levantamento. Então, a gente tem os dados aqui, 8.706 total, sendo que 5.013 nas ruas, 3.693 abrigados em albergues. Depois, quando eu voltei no governo Kassab, eu contratei de novo a FIP em 2009, a população já era 13.666 no total, sendo 6.587 nas ruas e 7.079 abrigados. Foi um trabalho hercúleo que nós fizemos para aumentar o número de albergues, para que as pessoas ficassem, pelo menos, com a possibilidade de dormirem, de jantarem, tomarem banho e dormirem com dignidade e segurança, porque nas ruas não existe segurança. O fato de a gente encontrar morador de rua dormindo em local claro, em lugar onde passa muita gente, é uma estratégia de defesa deles. Porque se ele se esconde um pouquinho atrás de uma coluna, é fatal, que ele vai ser, no mínimo, roubado, mas pode ser também estuprado. Os casos de estupro de homens, de mulheres, de crianças na rua é algo gigantesco e mascarado, escondido. Que tanto a vítima quanto o agressor faz de conta que não aconteceu nada. Depois nós fizemos ainda no governo Kassab, 2012, o último censo, que aí já não foi pela FIP mais, foi pela Escola de Sociologia e Política. Nós deixamos, quando nós saímos, em 2012, nós deixamos um total de 14.478 pessoas em situação de rua, sendo 6.765 nas ruas e 7.713 abrigados, não só em albergue, mas também em casas de morada. O governo Kassab teve o grande mérito de a gente separar as coisas, começar a atender idosos como idosos em moradas. Fizemos 4 grandes moradas, utilizando prédios de antigos hotéis no centro da cidade, hotéis que não tinham estacionamento, então não serviam mais, prédios inteiros que não serviam mais para hotéis, nós transformamos em moradas, tanto quanto possível, no centro da cidade. Mas fizemos também no bairro, uma delas no Jardim Moarama. Por que a gente fez essas moradas? É uma coisa que eu até recomendo a todos que possam ver os vídeos. Nós temos 13 vídeos da administração do Kassab na área da assistência social, que acho que mereciam ser vistos. O que eu recomendei para ver Morada São João é um antigo hotel, exatamente na Avenida São João, todos os apartamentos com banheiros, cada apartamento no máximo com 3 moradores, todos com BPC, benefício de prestação continuada. Eles, então, todos recebendo um pouquinho de dinheiro, e durante o dia eles saíam, circulavam ali pela Avenida São João, podiam fazer sua fezinha no Jogo do Bicho na banca do lado e comprar suas coisas. É uma nova maneira de cuidar de idosos, e nós fizemos um grande avanço. Teve um na Rua Helvécia, um na Avenida São João, um no Jardim Umuarama, depois um prédio inteiro na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, esquina, praticamente na esquina com a 13 de Maio, só para mulheres que sofreram violência, mulheres e seus filhos. Ai, que saudade eu tenho dos bares de outrora, valsas bem rodadas de branca de aurora, das ondas de serestas nas noites de lua, dos jovens namorados aos pares na rua. De onde que a senhora é mesmo? Eu sou de Maceió.
porque eu morava na rua. Eu dormia na rua, morava na rua. Daí um dia achei um albergue e fui embora pro albergue. Eu caí na rua e desmaiei. Desmaiou? Desmaiou? Queria acabar com a minha vida. Sua filha? É. E eu fiquei nervosa, fui pra rua, cheguei na rua, caí, aí vim parar aqui, não sabia. Estou aqui, nem sei quem foi que me trouxe. Aí me deu um derrame em 2008, então vim em tratamento, onde eu vim para fazer tratamentos, quando chama retorno. Então, onde estou em retorno desde 2008, 9, 10, 11, eu vou terminar em dezembro o meu tratamento. Como é que a senhora veio parar aqui? É que eu estava sem dinheiro nenhum, roubado todo o meu dinheiro. Lá no Imbu, conversei com Jesus, falei, Jesus, eu não quero dormir na rua, quero dormir num lugar. E daí eles me mandaram vir para cá. Aqui está confortável? Tá, eu gosto muito daqui, eu gosto muito do povo aqui. Aqui é tudo bom, eu gosto de tudo. Melhor não existe. Para mim, modificou completamente a minha vida, né? Que eu tive em outros, não estou desfazendo dos outros, né? Mas o tratamento não é igual, as coisas não são iguais, né? E aqui eu estou me sentindo muito bem. Aí do Boracéia me trouxeram para cá, para morar da São João. Eu adoro aqui, é o luxo. No centro da cidade. Porque a gente, quando é bem servido, a gente fica muito jubiloso, né? Adeus, 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 5 letras que choram. Barracão de zinco sem telhado. Ele voltou, o boeiro voltou novamente. Partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? O quarto é bom? É bom. 3 camas, guarda-roupa, cada um tem seu guarda-roupa, né, com a chave, tem banheiro. Todo dia que eu cheguei aqui, sou bem tratada. Só tenho de agradecer a eles aqui, toda a casa toda. Tudo aqui tudo é bom mesmo. Que saudade das retretas, espartilho, bengala e palheta, dos bondinhos de 100 réis, das varandas e dos coronéis. La 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 já não se dança mais essas valsas tão lindas. A falta que nos faz que lembranças infindas, evocação divina na lira sonora. Baile da saudade dançamos agora. Que saudades das retretas, espartilho, bengala e palheta, os bondinhos de 100 réis, das varandas e dos coronéis. La 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 la. E seus filhos. Então, a gestão, para resumir para vocês, o que foi a gestão da assistência social nos 4 anos do governo Kassab, foi assim: eu recebi a secretaria com 600 e poucos serviços e entreguei com 1.620 serviços. Então, nós tivemos mais inaugurações do que o que a gente encontrou. E assim, mudando muito a maneira de trabalhar. Isso aí não quer dizer que eu vá desconhecer o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, eu não tenho grandes estudos sobre, nem sou especialista, eu sou só uma engenheira que passou por esses cargos aí e fui ajudada por muita gente que entende, mas eu penso
que é o seguinte: o que acontece com as grandes cidades? Sobretudo com São Paulo. São Paulo dá algo importantíssimo para as pessoas que querem esconder a sua situação. Ela dá o anonimato. São Paulo permite que uma pessoa vive no anonimato. O cara vem desempregado buscar emprego, porque as cidades pequenas, vocês já viram falar que em cidade pequena, de 50 mil habitantes a menos, tem morador de rua? Claro que não. Essa cidade expulsa o cara fracassado. E o cara que é desempregado, ou que está desajustado, ou que usa droga, ou que tem algum problema mental, a cidade não aceita ele nas ruas. Então, ele é excluído, ele é expulso, ele vai para onde? Ele vai para uma cidade grande, onde ele consegue ficar anônimo, onde ele consegue comida fácil. Comida não é um problema para quem mora na rua, e ele consegue sobreviver. De alguma maneira, ele sobrevive e se acostuma. E quando ele se acostuma na rua, é muito difícil retroceder. Então, aí nós temos vários problemas. Tem problema de emprego, problema de doença mental, problema de assistência social, temos vários problemas. Saúde, pesado por cima. E desencanto. O que cresceu também? Nós estamos vivendo uma crise violenta, é uma crise em vários setores. Quem falar que não se empobreceu de 4, 5 anos para cá está mentindo, porque as pessoas que vivem de salário, o salário não sobe, a inflação é grande. Você vai no mercado fazer compras, o aumento de preço fala assim, a inflação está 10%. Não é verdade, não é verdade. Tem produto de alimentação que subiu 50%, 60%. Então, a vida está dura para todo mundo. E a cidade grande é uma cidade generosa, sobretudo São Paulo. É uma cidade muito generosa. E eu tenho agora que chegar no ponto crucial, que é uma constatação de tudo por quanto eu passei nesta área, pelos cargos que eu ocupei. Eu acho que é uma coitada da prefeitura, está lavando, está tentando enxugar gelo, porque ela faz, algumas ONGs desfazem, ela puxa para um lado, ela não tem segurança que a polícia vai colaborar. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Então, era preciso haver um acordo entre a prefeitura e toda a sua inteligência nessa área com o governo do Estado e também com a inteligência, porque o governo do Estado também tem inteligências, tem pessoas com inteligência nessa área. Juntar esforços e tentar diminuir. Extinguir essa questão de morador de rua é muito difícil achar que vai extinguir. Veja o caso de São Francisco. Houve uma inundação de morador de rua logo que terminou a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Muitos homens que voltaram da guerra voltaram com problemas mentais e muitos sem perna, mutilados pela ação da guerra. Eu tive já de posse de estudos de lá, numa época que chegaram à conclusão que tinha 60 mil moradores de rua em São Francisco, cada um que tinha vindo da guerra, egresso da guerra, ele ganhava $900 por mês para sobreviver na rua, muitos em cadeira de rodas, e eles podiam fazer o que quisessem, fumar maconha, muitos ficavam fumando maconha o dia inteiro. Uma única coisa, eles tinham medo porque a polícia pegava e reprimia, era defecar na rua. Então, todos eles tinham um baldinho e uma pazinha. Na hora de fazer suas necessidades fisiológicas, eles iam e escondiam em algum jardim, algum parque, e enterravam o seu excremento. E nas outras grandes cidades também, eu estive vendo um trabalho com menores de idade, em Paris, não na cidade histórica, mas na periferia, em que os jovens, sobretudo filhos de imigrantes africanos, ocupavam embaixo de viadutos, pegavam móveis que as pessoas deixavam no lixo nas calçadas e montavam casas embaixo de viaduto. É uma coisa parecida com o que acontece aqui no Brasil. Eu acho que tem semelhanças
em vários países, mas o esforço é preciso existir, mesmo sabendo que é muito difícil. A gente não pode esmurecer. O serviço público existe para organizar as sociedades modernas. Nós queremos ser uma sociedade moderna e, aliás, pagamos muitos impostos. Nós temos que exigir dos nossos governantes a competência de atuar neste setor, que nos dê esperança de que algo bom esteja sendo feito. Doutora Alda, eu queria, mais uma vez, agradecer a gentileza da sua participação aqui conosco nesse diálogo no Espaço Democrático. Não é? Agradecer aos nossos companheiros consultores, o Rogério Schmidt, o Júnior Dourado, o Luiz Alberto Machado, o Roberto Macedo, que se retirou ali, o Túlio Can, o Januário Montoni, o Eduardo Matos, e Ivani Bosco, e dos outros que também tiveram que se ausentar. Foi, mais uma vez, uma conversa altamente instrutiva, que acho que vai ser de muita utilidade para as pessoas que seguem o Espaço Democrático. Obrigado, Alda. Até a próxima. E eu quero agradecer a você que acompanhou esse programa até esse momento. Muito obrigado. Obrigado a todos e até o próximo Diálogo no Espaço Democrático.